Iremos agora agradecer. Sem o apoio desse pessoal, que foram nossos patrocinadores, nós não teríamos conseguido realizar esse simpósio. Nosso patrocinador master, Abequim Rasmussen Shipyard. Nossos patrocinadores, Atlas Electronic, Saab Technologies, Thales, Estaleiro Enseada do Paraguaçu, Armitec, Tecnologia Robótica, Corelema, Estaleiro. O apoio de outras entidades que foram a Engepron, Belove, L3 Communications, B3 Bolt, UFBA, FAPEX e Convention Bureau. Tivemos ainda o apoio da Braskem. Senhores, hoje o segundo simpósio de Guerra de Minas, ele se reveste de um caráter especial. Nós estamos hoje com a presença do pessoal que compõe o GT, os militares que compõem o GT Guerra de Minas. Agradecemos a presença dos oficiais, agradecemos a presença também das instituições civis parceiras, dos nossos patrocinadores, todo o corpo acadêmico da UFBA, do IFBA, que vem nos apoiando nas nossas pesquisas, e tudo conduzido pelo nosso Grupo de Avaliação e Adestramento de Guerra de Minas, criado em 2006, que sem ele hoje o simpósio não existiria. Hoje a missão do nosso grupo é, para a Marinha, produzir informações operacionais de Guerra de Minas, a fim de contribuir para o desenvolvimento, consolidação, disseminação e atualização de doutrina, procedimentos táticos e emprego de equipamentos na Guerra de Minas. Senhores, apresento aos senhores os objetivos do nosso simpósio, já bem falado pelo almirante, mas repito, nossos objetivos: educar e informar os participantes, aqueles que têm conhecimento inicial, até mesmo os que têm conhecimento avançado, para aumento de seu conhecimento. Construção de parcerias. Aqui nós desejamos as empresas que nós não tínhamos contato, que entrem em contato com aquelas empresas produtoras de equipamentos, a parte acadêmica, que entre em contato também conosco, trazendo ideias, trazendo sugestões. Interação com os produtos de defesa e contribuição para o desenvolvimento de uma doutrina de Guerra de Minas para a Marinha do Brasil. Esses são os nossos objetivos do nosso simpósio, que nós pretendemos, ao final, alcançar. Gostaria agora de fazer a apresentação do primeiro palestrante, capitão de fragata, Castro Loureiro, atualmente trabalhando na DGMM, com a palestra Navio Varredor e Navio Caça-Minas, diferenciação e importância para o submarino nuclear. O comandante Castro Loureiro atuou na área de Guerra de Minas durante alguns anos. Embarcou em 5 navios caça-minas, 1 navio varredor e 1 navio de comando e controle. Foi ajudante e depois encarregado do Grupo de Avaliação e Adestramento de Guerra de Minas durante 3 anos. Possui 4 artigos publicados nesta área, discorrendo sobre os seguintes assuntos: os mergulhadores desativadores de artefatos explosivos e as contramedidas de minagem aéreas. Outro assunto, equipamentos de simulação magnética e acústica. E o outro artigo, navios empregados nas contramedidas de minagem. Foi instrutor durante anos nos cursos de Guerra de Minas para oficiais da Marinha. Com os senhores, capitão de fragata, Marcos Vinícius de Castro Loureiro. Bom dia, senhores. Senhor Almirante, com sua permissão. O desafio de todo palestrante, quando ele se propõe a fazer ou fazer uma palestra, falar sobre determinado assunto, é justamente o entendimento de todos. E aqui o público é bem heterogêneo. Justamente nós temos profundos conhecedores da área de Guerra de Minas, alguns com um conhecimento parcial e outros com conhecimento ainda inicial na área de Guerra de Minas, ou nenhum até mesmo. Bem, na minha palestra, eu preferi enxugar um pouco a parte de protocolos e procedimentos, táticas dos navios propriamente ditos, e tentar inserir a todos nesse contexto da Guerra de Minas hoje. Nesse sentido, eu adotei os seguintes tópicos para a nossa palestra: introdução, operações de contramedida de minagem, os navios varredores, os navios caça-minas, importância para os submarinos e algumas considerações finais. Justamente aqui na introdução eu inseri o conhecimento sobre a nossa principal ameaça, que são as minas.
que por mais antigas que sejam, elas podem ser restauradas com modernos sensores para aumento da sua, para aumento da sua eficácia e confundir os desativadores que teremos uma palestra logo em seguida. Podem ser projetados para detonar de várias maneiras: contato, influência e por comando. A comando, apesar de existirem registros sobre elas, muito pouco utilizados. Numa escala crescente, qualquer mina pode ser equipada com recursos de contra-medidas de minagem. Isso é, são recursos voltados para a neutralização das contra-medidas de minagem. Contadores de navio, retardadores de armar, sensores contra-mergulhadores e vários outros. Principal motivo da queda de importância dos nossos navios varredores. Eles podem ser fabricados de fibra de vidro, plástico, tornando extremamente difíceis de serem encontrados na água. Vou mostrar uma fotografia posterior que vai explicar bem isso. Algumas minas são móveis, capazes de se enterrarem ou serem lançadas longe do campo minado e atualmente buscarem seu posicionamento. Isso é, os meios de minagem não precisam mais estar no campo minado. Próximo passo são minas que recebem informações acústicas para desarmar, armar ou até mesmo modificar o seu alvo. A M53 chinesa é uma dessas. Aqui eu vou pedir permissão a todos os profundos conhecedores da Guerra de Minas para contar uma história que não tem muito de verídico, mas vai trazer o assunto para o objeto principal da palestra. Bem, eu sou um construtor de minas. O comandante Frederico, meu amigo aqui de vários anos aqui, é um construtor de navios. Na dinastia Ming, século XIV, primeiro registro da existência de minas. Salto tecnológico, 1776, barril de Bushnell. As minas começam a ter mais ou menos essa configuração. Em princípio, flutuantes para se chocarem contra o alvo e causarem os seus danos. Eu, construtor de mina, quero aplicar alguma dificuldade. Coloquei uma poita e deixei ela abaixo da superfície da água, escondida dos navios, de modo que eles se chocassem e viessem a ter os seus danos. O comandante Frederico, muito sabiamente, estudou o meu produto e desenvolveu o navio varredor. Ele rebocava um aparelho que passava por esse cabo dessa poita e cortava a minha mina que vinha à superfície. Eu tinha que me contrapor a essa nova ideia dele. Peguei sensores eletrônicos e acústicos e coloquei num outro equipamento. Botei essa mina mais profunda, ele já teve que desenvolver um outro equipamento para dar mais profundidade e já teve que desenvolver um aparelho que simulasse essa informação magnética, acústica, de modo a poder varrer esse novo artefato. Eu, construtor de minas, fui buscar algo diferente. Além do sensor magnético acústico, eu coloquei nela um sensor de pressão. Ele não varreu mais a minha mina. Ele não tem como simular uma mina a assinatura de pressão de um navio. A partir daí, pensei que tinha tido a ideia ideal. Negate. Ele desenvolveu o caça-minas. Pegou a ideia do sonar, botou num navio menor e começou a caçar esses grandes cilindros de metal posicionados no fundo do oceano. Ideia fantástica, começou a vender caça-minas para o mundo todo. Eu tinha que fazer alguma coisa. Peguei essa mina grande de metal, tirei todas as arestas dela, tirei todo o metal, deixei um palmo de metal somente para ele localizar. Ele aperfeiçoou o sonar dele e começou a levar essas minas dentro dos navios, jogava na água e fazia a calibração do seu sonar por essa mina. Passou a ser referência de calibração do sonar dele. O caça-minas continuou caçando todas as minas e eu estava sem produto, não tinha inovação. Chamei os meus universitários, precisamos mudar isso. Tira o metal. O metal agora fica só na parte lateral da mina. Ele começou a ter dificuldade.
Mas mesmo assim, botou os universitários dele para pensar, recrudesce a capacidade de varredura. Traz de volta os varredores, traz de volta aquela capacidade de varredura para poder sensibilizar essa mina que está lá no fundo, que o caça-minas não consegue encontrar. Daí o recrudescer da ideia do varredor em complemento à caça de minas na atualidade. De forma a poder assustar e tornar algo, o problema dele um pouco maior, um submarino lançando um torpedo aqui ao fundo não está aqui por acaso, porque essa mina faz a mesma coisa. A partir daí surge a ideia da retirada do homem do campo minado. Isso é uma história fictícia com alguns pontos de verdade, porque na sequência temporal, a história é essa. Até a Primeira Guerra Mundial, a mina tinha muito pouca sofisticação. A história da Inglaterra ter lançado minas magnéticas ainda na Primeira Guerra Mundial, mas sem grande sucesso. E na Segunda Guerra Mundial, as minas ainda tinham pouca sofisticação e eram principalmente de contato, fundo e fundeio e algumas por influência. A principal atividade, a operação de contra-minagem principal, a varredura. De 1950 a 1970, houve modernização de sensores. As minas começaram a ser de múltipla influência, utilizadas em águas rasas e profundas, e o incremento do sonar permitiu o emprego do caça-minas. A Segunda Guerra Mundial já havia o caça-minas, mas ele não era eficaz ainda. Em 1970, o caça-minas se desenvolveu totalmente. O sonar foi melhorado, foi aprimorado, e a partir daí, a caça de minas tornou-se a operação de contra-minagem principal. As minas já começam a ter redução estrutural, alteração da composição de material e diminuição de arestas. Já começam a ser estudadas em 5 zonas de profundidade. Aparentemente, a gente tem a avaliação de que a caça de minas, as operações de contra-minagem se encaixam somente na área de operação dos varredores e dos caça-minas. Negativo. Área de praia, arrebentação, águas rasas, águas muito rasas, águas rasas e águas profundas, variando em termos de pés. Exigência maior de modernização, os caça-minas aumentaram a sua importância. De 1991 a 2000, incremento da tecnologia stealth, formato irregular, revestimentos inteligentes, sofisticação de sonares e recuperação da importância da varredura. Aquela dificuldade encontrada pelos caça-minas para alguns tipos de mina, recrudesceu a capacidade de varredura. Só que, no entanto, o emprego do varredor era limitado. Porque você expor uma tripulação de um navio àquela situação, ao risco de uma detonação de uma mina e todos a óbito, seria conflitante com a tecnologia já existente. A partir de 2001, sofisticação de sensores, tecnologia stealth, formato irregular e minas enterradas. Retirada do homem do campo minado passa a ser a doutrina de caça de minas. Caça de minas e varredura de influência com drones, que eu vou mostrar posteriormente. Antes, eu vou falar das operações de contra-minagem, as quais os navios varredores e caça-minas fazem parcela delas. Eles são complementares, caça-minas e a varredura. Mas eu espero, ao final da apresentação, conseguir provar que o mais importante para os submarinos são os navios caça-minas. Por que eu falei que eles executam parcela delas? Especialistas na área de guerra de minas dizem que as melhores contramedidas de minagem são aquelas efetuadas contra a logística de minas e contra os meios lançadores dos meios de minagem do inimigo. Impedem que os meios de minagem do inimigo lancem suas minas, que uma vez na água são extremamente difíceis de detectar, identificar e neutralizar. Mas nosso objeto é depois dela lançada. E o nosso universo é complexo. Posso dizer aos senhores que nenhuma outra disciplina de guerra naval tem tantos ambientes diferentes e tantas ameaças diferentes. Uma variedade de operações contra a minagem, um número de minas significativo que, em conjunto, complicam sensivelmente essa atividade. Que hoje, na atualidade, para serem executadas, nós precisamos ter a resposta a essas perguntas críticas. Quais são as informações que temos sobre as minas? Informações de inteligência. É fundamental.
Onde elas podem ser lançadas? Estudo do nosso próprio território. Meio principal que faz esse estudo, os navios caça-minas. Na impossibilidade nossa, Marinha do Brasil, de ainda não tê-los, nosso contato mais aproximado com a DHN, que o comandante Caula vai fazer uma apresentação, inclusive, para a gente, está fazendo esse levantamento inicial para a gente. Qual o objetivo da minagem? Análise político-militar. Quais são as características ambientais do local? Fundo, vento, corrente, tudo. Levantamento do local onde pode ser lançada a mina. Também os navios caça-minas. O que já existe no fundo? Navio caça-minas. Como podemos saber se algo novo está lá? Com essas questões em mente, a escolha de operações de contra-minagem passa pela varredura e pela caça de minas. Os navios varredores, eles vão executar efetivamente a varredura, que é a técnica que utiliza dispositivos elétricos, mecânicos e eletrônicos, que fisicamente remove ou destrói minas coletivamente pela produção de campo de influência necessário ao seu acionamento. É o reboque, em determinado trecho, eliminando todas as minas ali existentes. O conceito de uma varredura mecânica seria essa. A dificuldade em termos de risco envolvido no processo, se a gente tivesse sempre a delimitação de um campo minado, seria fácil. Colocaríamos um navio avante, varrendo já a parcela do campo minado, e esse navio já estaria seguro. Mas nem sempre nós temos essa perfeita delimitação. E também nem sempre todas as minas ali serão de fundeio. Por isso, sempre são utilizados coletivamente e de forma combinada outros tipos de varredura. Mas eu queria ressaltar justamente a queda de importância dos navios varredores. Os historiadores dizem que o desenvolvimento tecnológico foi a maior motivação para a diminuição de importância. Por quê? O emprego daquelas contra-medidas de minagem. Um retardador de armar, eu posso deixar uma mina ali para armar somente 30 dias depois. O varredor pode passar diversas vezes sobre ela, nesse intervalo de 30 dias. No 31º, o primeiro navio que passar por ali, a mina vai ser acionada. Fazem com que os varredores permaneçam em situação de elevado risco dentro dos campos minados. O incremento dos microprocessadores programados para buscar um tipo particular de assinatura. O que é isso? Nos imaginemos aqui numa situação de ter que proteger uma força passando por um campo minado. Se eu tenho que passar por ali com um navio aeródromo, com um navio de carro de combate, com uma fragata e com um destroyer, eu tenho que passar primeiro com o meu equipamento simulando o navio aeródromo, em seguida o navio de carro de combate, em seguida a fragata, em seguida, para depois poder passar com todos esses navios. Então eu tenho que simular cada navio na atualidade, devido a esses microprocessadores que dão esse quesito particular à assinatura. O aperfeiçoamento de sensores ampliou a profundidade de operação das minas, fazendo com que os equipamentos de varredura tivessem cada vez ser mais modernos. Mas tem um limite. O chefe aqui da nossa seção de magnetologia da base pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas a dissipação da assinatura magnética, né, de um sinal magnético na água, é elevada ao cubo. Então, de acordo com a profundidade, esse sinal não atinge a mina no fundo do mar. E a evolução do sonar, que permitiu que os navios caça-minas executassem com maior perfeição a mesma atividade. Mas essa é a principal delas. Isso passou a não ser mais aceito. Em 1/1000º de segundo, eles são projetados à eternidade e não conhecem a última morada. Eles possuem tumbas, mas não corpos. É uma raça de homens à parte. Esta será a honra da minha vida, ter conhecido esses homens, esses senhores que saúdo, que estimo e admiro. Referente à tripulação dos navios varredores na Segunda Guerra Mundial, face ao enorme número de varredores que se avariou durante aquele conflito. Eles foram construídos inicialmente com algumas características particulares, baixa assinatura magnética, baixa assinatura de ruído, e o necessário justamente para alimentar os equipamentos
que eles rebocavam. Foram evoluindo, mas chegou a determinada que poucas nações, nos últimos anos, acho que Japão e Noruega investiram em varredores dedicados. As outras mantiveram mais ou menos o que tinham. O Tsushima e o classe alta. Esse eu coloquei em evidência justamente porque ele nasceu um caça-minas. Foram construídos 4 caça-minas da classe Oxoy e logo em seguida 5 varredores da classe alta, mantendo-se todos os equipamentos do caça-minas no varredor, somente não se preocupando com o aprimoramento do sonar. O sonar ficou basicamente defensivo. Ele tinha uma sala de comando e controle, ele tinha os equipamentos de varredura, foi implementado aqui uma cauda magnética, ele tinha capacidade de lançar a UV e ele tinha um banco de dados para acompanhamento mais eficaz da Guerra de Minas na atualidade. Vários equipamentos foram sendo exigidos, de modo que a gente tivesse a simulação exata do sinal do navio. Esses são cilindros permanentemente magnetizados que, combinados positivo ou negativo, polos, distância entre eles, simulam efetivamente, são os díades, simulam efetivamente a assinatura magnética. Esses aqui são 2 martelos acústicos. Esse é um mecânico, por arrasto as turbinas giram, mas tem uma programação eletrônica do ruído a ser emitido, e esse é alimentado por 2 compressores de ar a bordo. Além disso, levantamento de informações. O controle de ROV, o controle de AUV, isso já é comum aos navios varredores. Justamente porque, na atualidade, o emprego de varredores sem informação de inteligência é inadmissível. É necessário conhecimento, doutrinas, táticas e inventários, e assim, bem como sensores, critérios de detonação e existência de contra-medidas de minagem. É fundamental para a segurança dos nossos meios. Surgiram os novos conceitos, que serão apresentados aqui para os senhores posteriormente. Esse aqui é o SIRUND, o sistema Troika da Alemanha. O navio-mãe fica fora do campo minado e os drones levam os equipamentos de varredura para dentro do campo minado. Esse é o SAN-3 da Suíça, que o navio-mãe fica fora do campo minado e o equipamento entra do campo minado fazendo a varredura. Este é o MSF MK1 da Dinamarca, drone também que entra no campo minado, permanecendo o navio-mãe, controlando as suas atividades dentro do campo minado. Além deles, as aéreas. Esse é o SH-60, fazendo uma varredura com o sistema Oasis, e esse é o MH-53. Devido à logística e custos elevados, acho que Japão, Estados Unidos e Rússia foram os únicos países com registro de investimento em contramedidas aéreas. Sobre os caça-minas, eles têm uma tarefa primordial para a Guerra de Minas hoje em dia, que é chamada de Route Survey. É justamente o levantamento de informações em período de paz de todo característica ambiental, fundo, o existente na área, tudo é necessário e é feito durante esse período de paz para poder facilitar rotas comerciais, para poder facilitar informações por ocasião de emprego efetivamente numa guerra de Minas. Tendo uma noção básica aqui do que seria o Route Survey, um caça-minas, esse aqui é o fundo do oceano, e um caça-minas passando aqui sobre nós, ele teria que identificar exatamente todo esse ambiente e demoraria horas para executar essa tarefa, para justamente saber exatamente que cada cadeira dessa não é uma mina, cada computador, laptop ou desktop não é uma possível mina, mas depois que ele tivesse escaneado toda essa região, essas informações iriam para um banco de dados e na segunda passagem que ele fizesse por aqui, somente algo novo seria alertado. Então a tarefa dele é facilitada justamente durante esse período de paz que ele faz o levantamento antecipado de todas as áreas. A caça de minas é a tarefa voltada para o estabelecimento de áreas ou canais com determinado grau de limpeza a ser obtido em determinada janela de tempo, mina a mina. Diferentemente da varredura, que tenta influenciar todas as minas existentes,
o caça-minas vai mina a mina fazendo a limpeza do campo minado. Não vou entrar aqui com profundidade de protocolo de operação em cada etapa dessa do caça-minas, mas o conceito de emprego é esse aqui. Ele é mais aceito politicamente em termos de segurança, porque ele, com o sonar dele, a 800, 600, mínimo de 400 metros, ele já sabe se aquela é uma possível mina ou não mina. Sendo uma possível mina, ele vai se aproximar a determinada distância, segura ainda do artefato, e vai mandar ou os mergulhadores ou os ROVs para identificação e até mesmo destruição do artefato. Esse é o protocolo, e por isso ele é mais aceito, por isso ele é uma atividade mais segura. Além disso, ele pode controlar também qualquer dispositivo de varredura automático e também pode levar algum dispositivo de varredura, tornando-se assim mais completo. Mas para isso, ele é exigência de uma série de sistemas integrados que, caso uma avaria de parcela deles, pode tornar a tarefa dele extremamente prejudicada. Então ele tem um centro de comando e controle das operações de contra-medida de minagem, ele tem a parte de operação, que também é um console desse aqui, do ROV, tem a parte de lançamento dos dispositivos, tanto do ROV quanto de um VDS ou algo do gênero. Tem a parte do sonar, que não pode ter prejuízo, tem a parte do console da manobra, que é uma secundária desse sistema de controle, mas tem também o acompanhamento, posicionamento dinâmico, então é um navio com vários sistemas e um navio bastante complexo. Aqui eu acho que eu coloco 4 dos principais existentes no mundo. Um deles, provavelmente já operado aqui pelo comandante, é uma construção em parceria da Holanda, Bélgica e da França, é o classe tripartite, hoje já com equipamentos diferentes. E em cada fase de acompanhamento que a gente fez desse navio, em cada época, um país desse teve um caça-minas com uma resposta melhor. Durante o período, a Holanda fez uma modernização e teve um sonar fantástico. Aí logo em seguida veio a França, que fez uma modernização, colocou um sonar melhor ainda. A Bélgica estava um pouco atrás. E ultimamente dizem que o sonar do navio belga é o melhor entre os 3. O Frankenthal, que basicamente é um navio em casco de aço não magnético, tem uma característica fantástica para a área de operações da Alemanha, mas o seu casco vendido para a Turquia é considerado um dos melhores do mundo, com equipamentos diferentes. O Classe Hunt, em todos os exercícios, apresenta um resultado fantástico. E o Classe Gaeta da Itália, que é um projeto da Intermarine, que já foi vendido para vários países do mundo. E justamente essa difusão permitiu que se verificassem os seus óbices de emprego. Principalmente em áreas de fundo, com solo, de pedra e com vegetação, o caça-minas basicamente fica cego. Acrescenta-se aí as minas enterradas e a característica stealth, houve o recrudescer da atividade, da necessidade da varredura. De você ter os drones para poder fazer a varredura em complemento ao caça-minas. Durante o desenvolvimento do caça-minas, alguns projetos foram desenvolvidos e alguns com algumas características bem interessantes. Esse é um projeto modular da Dinamarca, é o Classe Flyvefisken. Colocando o canhão e o míssil, ele vira um patrulha, tirando tudo, ele vira um navio de minagem, ele continua sendo um caça-minas e colocando um guindaste especial, ele vira um navio para atividades hidrográficas. A Inglaterra promete um navio que tenha também características de múltiplo emprego, com características modulares assim. Esse já foi um projeto mais audacioso, é o Litoral Combat Ship americano. O americano, depois da guerra do Iraque e da guerra do Golfo, ele decidiu, bem, eu não posso esperar numa situação de projeção de força, uma força-tarefa de contra-medida de minagem com velocidade máxima de 12, 15 nós, eu não posso esperar que ele só chegue daqui a 8, 9, 10 dias. Ele resolveu, eu quero ter um navio na minha esquadra, que acompanhe a minha esquadra, que tenha contramedidas orgânicas. E o projeto dele é ambicioso.
É o emprego de aeronaves e ROVs para detectar, classificar e identificar. É o emprego de aeronave e também ROVs para engajar e neutralizar. E o emprego também dos mesmos itens para fazer varredura caso necessário. Houve evolução dos equipamentos inseridos no caça-minas, obviamente. Os ROVs nasceram grandes, foram sendo reduzidos com o tempo, e hoje a maioria dos países adota o Seafox por facilidade de manobra a bordo e também pela resposta de emprego que o equipamento fornece. Utilização de sidescan e AUV, que serão alvo de palestras aqui também, com informações cada vez mais detalhadas e mais precisas. E promessas. Cada país surge, ou cada região surge com uma promessa diferenciada, e essa aqui eu vou tirar o gancho para justamente a parte de importância para os submarinos. O Dragonfly é uma promessa para 2013, da Bluebird Marine System, totalmente autônomo, energia solar, capaz de fazer o levantamento dessas informações que o caça-minas faz, e também o engajamento controlado por uma central de caça de minas e também de varredura. Mas o importante aqui, busca essa redução de custos para a vigilância necessária para garantir que os submarinos, navios e corredores comerciais estejam livres de minas. Daí eu vou puxar o gancho para dar importância para os submarinos. Especialistas na guerra de minas dizem: a maior ameaça da guerra de minas é o campo minado. Então eu preciso conhecê-lo. Quem me dá essa possibilidade de conhecimento é justamente o navio caça-minas. O varredor não me traduz todas essas informações. Ele não coleta essas informações para esse banco de dados que eu preciso ter para a guerra de minas. O NCM é o principal. Aí vem duas informações do parlamento britânico. Minas modernas representam sério risco à operação segura dos navios, em especial os submarinos em tempo de guerra. Novamente, os submarinos. Então é prudente, em tempo de paz, saber que o inimigo poderia colocar, onde o inimigo poderia colocar as minas. Existe a necessidade de persistente acompanhamento para garantir que nossos submarinos, navios e corredores comerciais estejam livres de minas que possam ter sido lançadas por inimigos e ou grupos radicais terroristas. Justamente a frase que a empresa pegou para fazer a propaganda dela. Por que motivo? É simples. Já foi identificado no mundo que a mina é uma das melhores armas contra o submarino, para você impedir que ele saia do seu porto. A avaliação da Guerra S sugere que as minas são melhores empregadas contra submarinos, colocando-os na saída e entrada de suas rotas na proximidade de suas bases dos adversários, potencialmente frustrando a capacidade do submarino inimigo a alcançar o oceano ou retornar para abastecimento no caso de crise ou conflito que perdure por um período maior. Naval War College. Então, a principal preocupação e a principal exigência do navio caça-minas é permitir a projeção da principal arma do seu poder naval para o mar. Sua principal arma estratégica, poder ir para o mar e poder exercer o seu papel. Talvez devido a isso, a Marinha Francesa adota como doutrina, por ocasião de suspender o submarino nuclear, justamente a passagem de navios de caça-minas antecipadamente a essa ação. Preocupado também com hidrofones. Se tem alguém que colocou alguma coisa ali captando as suas informações de seus submarinos. Talvez ainda devido a isso, outros países, apesar de não terem essa prática como doutrina, colocarem os caça-minas justamente nas suas bases de submarinos. A Inglaterra, em Faslane, no classe Vanguard. Por acaso, os Estados Unidos na base de Guam. Outros também que eu preferi omitir. Tem desativadores explosivos, artefatos explosivos, os SH-60 e também uma equipe de minagem. Não menos importante é a nossa garantia para a sociedade de que o navio vai ser empregado sem riscos.
Nós temos que garantir que um submarino nuclear andando no litoral do Rio de Janeiro não vai gerar riscos à população. Em termos de considerações finais, é justamente voltado para essa equipe que está montando o GT de Guerra de Minas. Essa frase não é nacional, é de um documento americano. O domínio da tecnologia envolvida na Guerra de Minas é a habilidade para minar, bem como para impedir a minagem em suas águas. Não se constitui um luxo, mas sim uma imperiosa necessidade para as nações marítimas com extensas costas e escassos recursos destinados à defesa. Mas parece que foi feita para a gente. Talvez haja dificuldade, é difícil o enquadramento desse tipo de disciplina de guerra naval em termos de visão política. Talvez não. Além do submarino nuclear, eu encaixo aqui a Guerra de Minas com tranquilidade. Plano Brasil 2022. Certos aspectos do progresso da tecnologia militar permitirão mesmo aqueles países econômico e politicamente mais fracos dispor de certo poder de dissuasão diante da permanente e mal dissimulada intimidação de estados mais fortes e, desse modo, dificultar o uso da força. Porque essa visão os outros países já tiveram. Mirante, era o que eu tinha para falar. Será realizada a entrega do certificado ao palestrante, capitão de fragata, Castro Loureiro, pelo vice-almirante Monteiro Dias.